Olá, meu nome é Luiz Felipe Mundim Ferreira. Hoje eu vou estar iniciando meu trabalho de banco de dados, certo? Ele constitui em construir um banco de dados de uma empresa de filmagem e fotografia, onde o cliente vai poder escolher entre o tipo de serviço, foto ou vídeo, de cada evento. O evento ele vai ser de diferentes tipos, podendo ser de casamento, aniversário, formatura, etc. Né? Cada evento vai possuir um número que identifica uma data, um local, um preço e a data de entrega do serviço. O cliente vai possuir um cadastro, onde vai ter que colocar o nome, o CPF e o endereço. Cada evento vai ser armazenado em um HD externo, onde cada HD externo vai possuir um número que vai identificar ele. A empresa ela vai possuir funcionários que vão trabalhar nesses eventos, onde cada funcionário vai possuir um nome, CPF, salário e endereço. Aqui eu vou estar apresentando o meu modelo de entidade de relacionamento e as suas cardinalidades, onde evento, HD externo, cliente e funcionário vão ser as minhas entidades e aqui vão estar seus respectivos atributos. E armazena, contrata e trabalho vão ser as relações entre elas. Aqui é o meu mapeamento, certo? Mostrando as chaves estrangeiras, certo? Que vão estar interligando as tabelas. Por exemplo, na tabela trabalho eu vou ter o atributo número sendo referenciado lá na tabela evento, assim como na tabela evento vai estar referenciando o atributo data do evento na tabela trabalho, certo? E assim por diante, como aqui em CPF funcionário sendo referenciado na tabela funcionário e assim por diante. Aqui é a criação do banco de dados, certo? Eu vou estar usando o programa PostgreSQL, né? O pgadmin, certo? A gente vai estar criando aqui um novo database e em seguida vai estar vindo aqui em Query2 para estar adicionando os dados, criando as tabelas. Aqui é a inserção das tabelas. Bom, eu vou ter que colocar, né, o código create tabela, o nome da tabela e os seus atributos, certo? E depois dos atributos, vou ter que colocar o tipo, né? Ele vai ser, por exemplo, aqui em o atributo número, que é a chave primária da tabela evento. Ela vai ser do tipo varchar, certo? Eu achei melhor estar colocando dessa forma, porque assim eu posso estar considerando o zero à esquerda, certo? Aumenta a minha quantidade de números assim, possíveis, né? De estar criando. O tipo do evento também vai ser do tipo varchar, assim como a quadricularização. A data do evento vai ser do tipo date, ela não pode ser nula, certo? A minha data de entrega também vai ser do tipo date e o preço do tipo float, certo? E também não vai poder ser nulo. Agora eu vou estar passando para a criação de tabelas. Certo, agora dando continuidade, né? Nós vamos aqui em banco de dados, criar um novo database, dando o nome de focos para o novo database. Como eu já havia explicado anteriormente, né? Para a criação de tabelas, eu vou estar só criando as tabelas e em seguida tá inserindo os dados, né? Porque o objetivo principal do trabalho agora é mais a busca, né? A seleção, certo? Agora eu venho aqui, Carry To, e vamos criar as nossas tabelas. Vou só estar comentando a parte de chave estrangeira que eu não expliquei no slide anterior. Bom, aqui eu vou ter as minhas chaves estrangeiras, né? No caso, a chave estrangeira da tabela trabalha, né? Ela vai referenciar número, né? Que vai estar na tabela evento, certo?
E aqui embaixo ela vai referenciar o CPF do funcionário da tabela funcionário. Basicamente isso, que é a chave estrangeira. Na programação, claro. E agora, por fim, adicionando essas restrições de chave estrangeira, que eu não podia estar adicionando no começo, senão daria um erro, né? Porque a tabela não havia sido criada ainda, né? Nem a tabela cliente, nem a tabela HD externo, mas como elas já foram criadas, né? Não vai dar erro, certo? Agora, fazendo inserção dos dados, basta estar colocando insert into o nome da tabela que eu quero inserir, values, e está adicionando os dados, né, na mesma sequência que eu criei a tabela, né, ou seja, CPF, nome cliente e endereço. E eu vou fazer isso para todas as tabelas, certo? Tabela evento. Agora eu vou estar fazendo um update, né, uma atualização, né. Para fazer a atualização eu coloco update, o nome da tabela que eu quero atualizar, né, o atributo que eu vou atualizar, o novo atributo, né, aqui o novo atributo e o novo valor que eu vou atribuir a ele, que é 3.245. E aqui eu vou selecionar, né, onde, né, o número corresponda a 33452, certo? Eu já fiz a atualização. Agora nessa tupla, nessa determinada tupla, o novo valor vai ser 3.245. Continuando as minhas inserções. E por fim, agora as últimas inserções da tabela trabalha. E vamos fazer algumas seleções, certo? Bom, aqui uma seleção muito simples, né? Eu vou selecionar o tipo de serviço que vai estar presente no HD externo, que corresponde ao número 1. Ou seja, vou colocar aqui o meu atributo que eu quero que ele retorne, né? Tipo de serviço, da tabela HD externo, onde o número do HD corresponda a 1. E no HD1, o tipo de serviço que é armazenado lá é do tipo foto, né? Fotografias, certo? Agora aqui eu vou estar selecionando, né? Selecionar o nome do cliente, cujo endereço começa com a letra R, certo? Então basta eu estar aqui novamente selecionando o atributo que eu quero, né? O nome do cliente, a tabela cliente, onde o endereço do cliente começa com a letra R. Dando erro aqui do PostGrid, mas tudo certo. Ou seja, aqui os meus clientes, Rebeca, Vanilton, Samuel e Fabrício, ambos vão começar, o endereço deles vão começar com a letra R. Agora eu vou fazer uma seleção utilizando a cláusula union, certo? Que é nada mais que fazer duas pesquisas simultâneas, certo? Aqui eu quero pesquisar o nome de um cliente, né? E um determinado funcionário que trabalhou em um certo evento. Então aqui eu tenho esse código, né? Nesse primeiro aqui eu vou estar adicionando o nome do cliente cujo CPF seja esse aqui, juntamente com o CPF do funcionário que trabalhou no evento de número 33445. Agora aqui eu executar, vai me retornar o nome do cliente, que corresponde a esse CPF, e o CPF do funcionário que trabalhou nesse evento aqui, que é esse CPF aqui, certo? Agora, utilizando a cláusula intersect, né, eu quero encontrar um funcionário e um cliente que tenham o mesmo nome. Então, eu venho aqui, né, selecionar o atributo nome cliente da tabela cliente, faço uma interseção, né, com a tabela funcionário, selecionando apenas o atributo nome funcionário. E ele vai me retornar Vanilton. Ou seja, eu tenho um cliente e um funcionário que se chamam Vanilton. Aqui eu tenho uma cláusula, uma busca utilizando a cláusula except,
certo? Onde eu quero selecionar apenas os clientes que não possuem o mesmo nome, né? Que, no caso, como o Vanilton, eu tenho um cliente e um funcionário que chama Vanilton, nesse caso aqui eu tenho que retornar todos os outros nomes, né? De todos os clientes, menos do Vanilton, certo? Então aqui eu vou selecionar o nome cliente, na tabela cliente, e excluindo qualquer cliente, né, que tenha o mesmo nome que um funcionário, certo? Então vou estar aqui nas tabelas funcionário e cliente, o nome funcionário presente na tabela funcionário for igual a um cliente que está presente na tabela cliente, se isso for igual, né, eu tenho que excluir dessa busca que eu fiz aqui em cima. E ele retornou certinho, né? Fabrício, Amanda, Samuel e Rebeca, não tem o Vanilton. Agora, utilizando a cláusula join, né? Eu quero selecionar o número do evento que o cliente contratou, certo? Então, eu quero o número do evento e o cliente correspondente a esse evento. Então, vou estar colocando aqui evento join cliente on o CPF do cliente foi igual ao CPF cliente presente na tabela cliente foi igual ao CPF cliente presente na tabela evento. E aqui eu vou ter essa relação. Nesse caso aqui, o evento de número 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu vou ter a pessoa que contratou, né? No caso, meu cliente. Aqui eu tenho alguns exemplos, né, de cálculos, né, utilizando, no caso, a média, soma de salários, mínimo de salários, máximo de salários, são buscas bem simples. Agora aqui eu já tenho algumas mais complexas, né? Nesse caso aqui eu quero selecionar os eventos, os seus clientes e os empregados que trabalharam no determinado evento. E eu quero ordenar pelo número dos empregados. Então aqui eu vou estar colocando, selecionar o nome do funcionário, o número do evento, presente na tabela evento, o nome do cliente, né? Vou estar colocando aqui as respectivas tabelas, onde o funcionário, o CPF presente na tabela funcionário tem que ser igual ao CPF presente na tabela trabalho, e o CPF cliente presente na tabela cliente tem que ser igual ao CPF cliente presente, o CPF cliente presente na tabela evento tem que ser igual ao CPF cliente presente na tabela cliente. E o número da mesma forma. O número presente na tabela evento tem que ser igual ao número presente na tabela trabalho. E aqui eu vou ordenar pelo número dos meus funcionários. Pelo nome dos meus funcionários. Dando um errinho. E pronto. Ele retornou para mim aqui de acordo, ordenando pelo nome do funcionário. Por fim, nós vamos ter mais duas pesquisas, que vai ser essa aqui, onde eu quero a quantidade de empregados por evento, o número do evento, o tipo do evento, e eu vou ordenar os resultados de acordo com a quantidade de empregados, certo? Então aqui nesse caso eu vou estar utilizando count para estar determinando o número, a quantidade de empregados no evento. Aqui eu vai estar me retornando o número do evento e aqui o tipo do evento. As tabelas onde eu vou estar fazendo essa pesquisa vai ser na trabalho e na evento, onde o meu número de evento presente na tabela trabalho e o meu número de evento presente na tabela evento vão ser iguais. Eu vou estar agrupando eles através do número do evento e vou estar ordenando de acordo com a quantidade. Então aqui, como vocês podem ver, está ordenado pela quantidade, certo? E, por exemplo, aqui, nesse evento aqui, 2 pessoas trabalharam no evento 54321 e o evento, no caso, era uma formatura. E por último, eu vou também querer a quantidade de empregados, o número do evento, o tipo do evento, assim como no exercício anterior, só que eu vou querer que ele me retorne apenas os eventos que tiveram mais de 2 empregados. Então eu vou vir aqui,
A única diferença dos códigos é que eu vou estar usando a cláusula having, certo? Então aqui eu vou colocar o having count, CPF, que seja maior que 2. Então, no caso aqui, eu só vou ter esse evento 33452, onde eu tive 3 empregados trabalhando. Foi um ensaio fotográfico. Bom, esse é o meu trabalho.